A lei da atração se tornou muito popular nos últimos anos, afinal ela é uma ótima ferramenta para quem quer viver melhor, ser mais feliz e realizar os seus sonhos. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda têm um conhecimento muito superficial sobre o assunto. Na verdade, mais do que isso, algumas pessoas têm até um certo preconceito que parte de alguns mitos comuns sobre a lei da atração, ou seja, ideias que nem sempre tratam desse tema de uma forma correta. Então, se você quer entender quais são esses mitos comuns sobre a lei da atração e como eles estão atrapalhando as suas manifestações, fique comigo até o final do vídeo porque eu vou te explicar tudo isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para seguir o canal para não perder nenhum vídeo novo. O primeiro mito é que a lei da atração é uma varinha mágica que produz resultados instantâneos. E isso é algo que eu quero muito falar com você, porque a questão é um pouco mais complicada do que pode parecer. Na verdade, a lei da atração é influenciada por vários fatores, incluindo, por exemplo, a sua vibração, suas crenças e suas ações consistentes. Eu já manifestei de forma instantânea várias coisas que eu queria e é provável que algo parecido já tenha acontecido com você. Só para ilustrar, você pode ter pensado: vou ligar para tal pessoa, e aí você pega o celular e a pessoa está te ligando naquele mesmo instante. Mas tem dois pontos importantes que eu quero falar dentro dessa questão e que eu percebi há mais de 10 anos aprendendo e praticando os conceitos da lei da atração. O primeiro deles é que quanto mais em alinhamento você está, mais as manifestações instantâneas vão acontecer. Ou seja, se você está reconstruindo seu modo de pensar e deixando para trás suas crenças limitantes, se você está praticando as técnicas da lei da atração com frequência, se você se sente bem a maior parte do seu dia, você vai manifestar coisas em poucos segundos e com o tempo. Isso vai se tornar algo até natural para você. E o segundo ponto é que geralmente você vai manifestar de forma instantânea aqueles desejos pequenos e com os quais você não se importa tanto. Isso ocorre justamente porque você não tem resistência em relação a eles. Por mais engraçado que isso seja, há uns 10 anos, o que aconteceu comigo, quando eu comecei a meditar e aprender sobre a lei da atração, é que eu percebi que eu conseguia manifestar as coisas que eu queria comer sem nenhum esforço e de uma forma muito rápida. Às vezes, eu estava trabalhando, pensava que queria comer um bolo e decidia que ia sair para comprar depois do almoço. De repente alguém aparecia com um bolo na minha casa, sem eu nem ter falado com essa pessoa. Outra coisa que eu percebi é que algumas pessoas, com quem eu tenho uma conexão muito grande, vinham falar comigo quando eu pensava nelas. Muitas vezes, eu pensava em mandar uma mensagem para uma pessoa, mas quando eu pegava o celular, eu percebia que ela tinha acabado de me mandar uma mensagem. Então, manifestações instantâneas vão acontecer sim, mas naquelas áreas da sua vida em que você não tem resistência, ou seja, não tem aquela voz na sua cabeça falando que não dá para fazer aquilo, que não vai funcionar ou qualquer outra coisa parecida. O segundo mito é de que você atrai o que você quer. Na verdade, a lei da atração responde à sua vibração, não ao que você quer. Então, se você quer mais dinheiro, muitas vezes, sua vibração é a de não ter o suficiente e é isso que você vai continuar atraindo. A Esther Hicks, por exemplo, explica que todo assunto é na verdade dois assuntos. Ou seja, é aquilo que você quer e a ausência daquilo que você quer. Então, se você quer mais dinheiro, você precisa estar numa vibração que corresponde à de alguém próspero. Ou seja, a saída é você elevar sua vibração. E sim, eu sei que isso é difícil. Mas pensa que ficar sofrendo também não resolve o problema, não é mesmo? Se você tem uma conta para pagar, por exemplo, o fato de você olhar para aquela conta 50 vezes por dia e se sentir mal, não vai pagar aquela conta. E algo que eu percebi estudando um pouco de psicologia nos últimos anos é que a partir do momento que você se permite olhar para um problema de uma forma mais positiva, é aí que você tem a chance de encontrar soluções. Tem um livro super interessante que eu gosto muito, que explica como pessoas que têm uma mentalidade positiva diante dos desafios, têm também muito mais chance de resolvê-los. Então, se você realmente estiver disposto a elevar sua vibração e a olhar para a vida de uma forma mais positiva, você tem muito mais chances de conseguir manifestar o que você quer.
E isso nos leva ao nosso próximo mito, que é o mito de que você precisa ignorar completamente os seus problemas e viver no mundo da lua. Muita gente acredita que não há espaço para o realismo na vida de quem acredita na lei da atração. Mas a verdade é que você não precisa ignorar completamente os seus problemas. O que você quer é, em primeiro lugar, se permitir elevar sua vibração, mesmo que sua vida não esteja perfeita. E você pode fazer isso focando naquilo que está indo bem, diferente da maioria das pessoas que está sempre focada em tudo que está dando errado. Você já percebeu, por exemplo, que as pessoas na fila do banco estão sempre falando sobre os problemas? Que elas estão sempre reclamando que está muito calor, muito frio, que a crise econômica está difícil e assim por diante. Ou então, que quando um grupo de pessoas se junta no final de semana, muitas vezes, essas pessoas vão falar sobre os próprios problemas ou sobre os problemas da vida de outras pessoas. A questão é que muitas vezes a gente esquece que tem essa liberdade para escolher aquilo em que queremos focar e ao que queremos dar a nossa atenção. Vamos dizer que a gente separou a vida em 10 áreas e 7 áreas estão indo bem, enquanto 3 não estão. A maioria das pessoas vai estar sempre falando sobre aquelas 3 áreas que não estão indo bem, não é verdade? Então, em primeiro lugar, a ideia não é ignorar a realidade, mas sim se permitir passar mais tempo falando e pensando sobre coisas boas do que sobre coisas ruins. E em segundo lugar, é você se permitir aproveitar a vida. Muita gente não consegue fazer isso, justamente porque está sempre pensando nos problemas. Resumindo, você pode ser realista sim, mas não se esqueça de que você tem liberdade para escolher no que você vai estar focado a cada momento do seu dia. Por isso, procure passar mais tempo entretido com aquilo que é bom e não com aquilo que é ruim. O quarto ponto que eu quero falar no vídeo de hoje é o mito de que, se não funciona, é porque você está fazendo errado. Na verdade, cada pessoa tem seu próprio ritmo de manifestação. Como eu já disse, a manifestação ocorre a partir de um conjunto de coisas, como sua vibração, as crenças que você tem naquela área, a resistência que você acumulou ao longo da sua vida e assim por diante. E muitas vezes, você tem um desejo e ele demora para se manifestar e você começa a se perguntar o que está fazendo de errado. O problema é que a partir do momento que você faz isso, sua vibração já não é tão alta, porque você está pensando no problema e se sentindo mal consequentemente. Isso vai atrasar ainda mais sua manifestação. Por isso, se você está tentando manifestar algo, meu conselho é de que, em primeiro lugar, avalie se você tem algumas crenças limitantes com relação a esse desejo e trabalhe para mudar essas crenças. Se você tem uma técnica de manifestação, como as afirmações ou um quadro de visualização, por exemplo, continue usando essa técnica com frequência, de preferência, pelo menos uns 15 minutos por dia. Mas se você perceber que essa técnica está fazendo você se sentir mal, porque toda vez que você pratica isso, você percebe que você ainda não tem o que você quer, então, se dê um tempo para focar em outra coisa que está indo bem na sua vida. Se você quer manifestar mais dinheiro, mas toda vez que você faz afirmações sobre isso, se sente mal, então pare de falar sobre dinheiro e comece a pensar nas coisas que você pode fazer com o dinheiro, seja viajar, comer no seu restaurante favorito, ou presentear as pessoas que você ama. Além disso, adote uma prática como, por exemplo, um diário de gratidão, no qual você escreve todos os dias pelo menos 3 coisas pelo qual você é grato. A partir do momento que você começa a elevar sua vibração, desde que você não continue colocando resistência naquele assunto, você vai manifestar o que você quer. Essa distinção entre uma área e outra da nossa vida só existe na nossa cabeça. Por isso, se você se sente grato todos os dias quando você chega em casa e seu cachorro fica feliz por te ver, vai atrair aquele sentimento de gratidão em diversas outras áreas da sua vida. Isso quer dizer que você não precisa necessariamente usar afirmações sobre o dinheiro para atrair mais dinheiro. Então não se esqueça que se as coisas não estão acontecendo como desejado, essa pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento e não necessariamente um sinal de que você está fazendo algo errado. O quinto mito da lei da atração que eu quero falar hoje é aquela ideia de que apenas pensar positivo é suficiente. Embora o pensamento positivo seja fundamental,
a lei da atração muitas vezes requer mais do que isso. Como eu falei no tópico anterior, eu passei os últimos 10 anos da minha vida manifestando comida sem esforço nenhum, sem precisar pagar por isso, sem precisar falar para outra pessoa que eu queria comer algo específico e realmente sem esforço nenhum. Então, é possível sim manifestar coisas sem nenhum esforço e simplesmente por pensar naquilo e ter uma vibração elevada sobre aquele assunto. Mas na maioria das vezes, só o pensamento positivo não vai manifestar aquilo que você quer. O que eu tenho aprendido principalmente com a Esther Hicks é que muitas vezes, quando você tem um desejo, mas você tem resistência, você vai receber do universo uma ideia ou uma inspiração. Só para dar um exemplo, se você quer mais dinheiro, mas você ainda tem muita resistência e várias crenças limitantes sobre isso, é pouco provável que você compre um bilhete premiado amanhã. Mas o universo sabe como contornar essa resistência. Então, pode ser que você receba a ideia de começar um negócio e, com o tempo, esse negócio mude completamente sua situação financeira. Nesse caso, é claro, existe sim muito esforço envolvido, mas é uma maneira de você conseguir o que você quer. Por isso, mais do que pensar positivo, é preciso dar atenção às ações inspiradas e ter suas emoções alinhadas com aquilo que você quer. Então tome cuidado com a ideia de que você pode simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam para você, sem qualquer esforço da sua parte. Por último, temos o mito de que não é necessário mudar nada em sua vida para manifestar seus desejos, que é um mito bastante comum. Embora seja verdade que a lei da atração enfatiza a importância de manter uma mentalidade positiva e uma vibração elevada, isso não significa que a mudança não seja necessária. Na verdade, a mudança é muitas vezes uma parte essencial do processo de manifestação. Vale a pena lembrar que a lei da atração ela responde àquilo que é interno, ou seja, às nossas vibrações e energias. Mas também àquilo que é externo, como as nossas ações. Pense, por exemplo, que alguém queira manifestar um novo relacionamento amoroso e mais do que isso, manifestar um relacionamento melhor do que o último, mas essa pessoa continua frequentando os mesmos espaços, conversando com as mesmas pessoas e não faz nada diferente. Essa pessoa pode até estar trabalhando para melhorar a própria vibração, mas ela não se permite mudar os hábitos e as ações necessárias. E aí, fica difícil manifestar o que ela quer, porque existe esse desequilíbrio entre o interno e o externo, ou seja, seus pensamentos e crenças estão em desequilíbrio com as suas ações e hábitos. Por isso, se você deseja manifestar algo, é necessário fazer ajustes na sua maneira de pensar, sentir e agir. Isso pode envolver a liberação de crenças limitantes, a adoção de novos hábitos, a busca de novas oportunidades e até mesmo a mudança de ambiente. Pense que a partir do momento em que você aprender a abraçar a mudança como parte do processo de manifestação, você está demonstrando ao universo a sua disposição para crescer e evoluir. Então encare a mudança não apenas como uma parte natural do seu processo de crescimento pessoal, mas também como uma maneira poderosa de estar em alinhamento com os seus desejos mais profundos e manifestar uma realidade mais satisfatória. Esses são 7 mitos bastante comuns sobre a lei da atração e o entendimento deles vai te ajudar a manifestar o que você quer com muito mais facilidade. Agora que você já sabe tudo isso, aproveite para deixar seu comentário aqui embaixo me contando qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com esse vídeo. Os comentários de vocês são sempre apreciados e essa é uma forma de vocês me mostrarem que eu estou no caminho certo com o conteúdo que eu estou criando. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.